Se você trabalha com RH, pare tudo o que você está fazendo por um instante. Eu tenho algo muito importante para falar para você. Eu preciso te contar algo que até pode parecer contraditório, mas que é a pura verdade. Eu quero falar com você hoje sobre reuniões. Reuniões, aquelas mesmas que você às vezes acha que é uma perda de tempo, ou pessoas saem da reunião achando que poderia ter sido um e-mail, aquelas reuniões que as pessoas não querem participar, essas mesmas, as reuniões. Eu quero falar com você sobre o que a reunião pode ser, pode representar na sua carreira. A reunião, ela pode ser o seu maior ativo para você ganhar respeito, para você ser reconhecido na sua empresa. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas talvez o problema não seja a reunião em si, mas na verdade como você enxerga, ou mesmo como você conduz esse momento de reunião, ou como as pessoas conduzem essas reuniões. Eu vou te mostrar hoje como que você pode transformar essas reuniões, aquele espaço muitas vezes caótico, né, no palco mais estratégico da sua carreira no RH. Muitas vezes as reuniões elas não são bem conduzidas e ocorre aquele caos, ocorre aquela bagunça, ocorre aquele desânimo até das pessoas. Mas é porque elas não estão sendo bem conduzidas. E eu quero que você entenda como conduzir bem uma reunião e como isso pode alavancar a sua carreira. De fato, o que é uma reunião de verdade, né? Então pensa comigo, o que ela é, né? É um momento para resolver pendências? Não só isso, ela é muito mais do que isso. Às vezes a reunião, ela pode ser feita, né, pode ser chamada às pressas para resolver algum pequeno problema, um grande problema, mas ela não é só para isso. A própria palavra reunião, ela já nos diz um pouco o significado, né, a essência do que é uma reunião. A palavra reunião, ela vem do latim. O re significa voltar a algo que já foi, né, um estado anterior, e uniones, né, significa união, que é um conjunto, é o ato de unir. Então, se a gente pegar a essência da palavra reunião, ela significa o ato de voltar a unir, né? Ou seja, unir, juntar novamente. Então, esse sentido, ele se reflete no uso da palavra para descrever um encontro, para descrever uma assembleia, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas se reúnem. E para quê? Para um propósito comum, restabelecendo a união ou o agrupamento. Então, numa reunião, você tem ideias diferentes, você tem pessoas diferentes. E o grande objetivo da reunião é fazer com que essas ideias, com que essas pessoas vão para um lugar comum. Sempre acontece isso nas reuniões? Raramente acontece isso nas reuniões. Sabe por quê? Porque falta um personagem muito importante na maioria das reuniões. Falta um facilitador. Falta alguém que tenha a habilidade de assumir esse papel, de levar todas as pessoas para esse lugar comum. Então, uma reunião, entende agora por que uma reunião é um palco estratégico para você, RH, que quer se posicionar de uma maneira estratégica, que quer se posicionar como uma pessoa essencial ali naquela organização? É nesse lugar, são nas reuniões que você encontra esse espaço para se mostrar como uma pessoa realmente estratégica, que consegue conduzir um grupo para um lugar comum, para um objetivo, para algo que precisa ser feito, algo relevante que precisa ser feito. E existe uma técnica, existe um método para você conseguir fazer isso. E eu vou te mostrar isso, né? É isso, sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas, voltando aqui na nossa ideia principal, né? O que é uma reunião? Então, tem muitas coisas que envolvem a reunião, né? Mas a reunião também é um lugar onde o DNA da empresa, ele se revela. Numa reunião, onde aquelas ideias, às vezes egos, muitas vezes, né? Egos ou decisões, elas se encontram. Às vezes até se enfrentam, às vezes há até enfrentamentos nas reuniões. É ali que as relações de poder, elas ficam mais explícitas. É onde os conflitos se desenrolam. É onde a cultura organizacional, ela se manifesta.
em sua forma mais crua. Muitas vezes os motivos das pessoas evitarem reuniões são esses mesmos, são as disputas de ego, são os conflitos, são os comportamentos, às vezes as pessoas evitam por causa disso. Mas sabe o que significa tudo isso? Que se você aprender a jogar bem nesse palco, você pode aproveitar esses momentos para conquistar respeito, para conquistar autoridade, para conquistar relevância, para aumentar a sua credibilidade como profissional. E todos esses pontos, esses 4 pontos que eu trouxe agora para você, respeito, autoridade, credibilidade, eles são extremamente importantes para você que quer construir uma carreira sólida, que quer alcançar novos patamares, que quer alavancar a sua carreira. Porque a verdade é que as reuniões, elas não são só para resolver problemas. Elas também são para você construir a percepção sobre quem você é como profissional. Pense em você chegando numa reunião. Pense em você entrando naquele espaço. Você tem 2 caminhos. Você pode chegar numa reunião pensando, ai, que coisa, por que eu estou aqui? Ou você pode chegar numa reunião já fazendo uma leitura daquele ambiente, encontrando já, sabendo do que vai ser tratado, encontrando já, montando já na sua cabeça ali naquele momento, qual vai ser, né, ou qual vai ser a sua contribuição estratégica naquele momento. Porque aquela reunião, ela pode ser um espaço onde você se destaca. Eu gosto muito de uma autora, Fela Moscovitch. Eu gosto muito das referências bibliográficas que ela traz, e ela fala muito da dinâmica dos grupos. Então, toda reunião, ela manifesta ali uma dinâmica de um grupo. Você pode pegar uma reunião com um grupo de pessoas, você coloca mais um elemento, aquela dinâmica do grupo inteira muda. Isso é muito interessante. E é muito importante você conseguir fazer esse olhar, ter essa leitura. Porque a reunião, ela é mais do que simplesmente chegar lá, resolver um problema, tal, tchau e vamos embora. Não. Ela tem nuances, ela tem muitas coisas acontecendo ali naquele momento. E você precisa aprender a fazer essa leitura, se você quer se posicionar estrategicamente. A Fela Moscovitch, ela tem razão quando ela diz, quando ela fala dos grupos, né, da dinâmica dos grupos, que ela fala que a reunião é como um espelho da organização. E ela tem razão nisso, porque tudo o que acontece ali, desde as interações até os conflitos, reflete exatamente o que está na essência daquela empresa. E você precisa entender o espaço onde você está. Você precisa fazer uma leitura daquele ambiente. Porque você conseguindo fazer essa leitura do ambiente, você vai encontrar se você tem espaço ali naquela organização para crescer, quais são as estratégias, quem são as pessoas estratégicas, qual é o network que você tem que fazer, qual tipo de abordagem você vai usar. Então, entender isso é importante. É importante você saber ser um observador do que não está sendo dito, das nuances por trás daquela reunião. Você sabia que as reuniões elas têm personagens também? Os personagens são perfis que a gente pode ver, né? Dentro desse espaço, cada participante ali, ele assume um papel. Às vezes esse papel nem é consciente, pode ser até que de forma inconsciente a pessoa assuma um determinado papel. E aí eu vou te falar uma outra coisa, você também assume um papel dentro de uma reunião. Qual papel você tem assumido? A forma como você enxerga esses papéis pode mudar completamente a sua abordagem. Eu vou dar aqui alguns exemplos que você já deve ter encontrado nas reuniões. E pode ser que você se identifique também com alguns desses exemplos que eu vou trazer para você. Vou trazer alguns papéis aqui, algumas formas de identificar qual papel cada pessoa que está ali naquela reunião está assumindo. Nós temos, geralmente, né, sempre, em geral, né, nós temos o facilitador estratégico. Quem que é o facilitador? É a pessoa que conduz, né? Ela, sem parecer que está conduzindo. Em geral, um bom facilitador, ele está conduzindo a reunião, mas ele não parece que está conduzindo. Ele é uma pessoa que organiza aquele caos. Um bom facilitador, ele vai direcionando sem dominar. Ele guia o grupo para o resultado.
E você sabia que essa pessoa deve ser você? Você deve assumir esse papel de facilitador. Essa atuação vai demonstrar a sua característica profissional. Ela vai demonstrar o quanto você é organizado, o quanto você vai melhorar a sua credibilidade, vai te mostrar a sua liderança. Então, atuar como esse facilitador estratégico, de uma maneira a conduzir o grupo, não é dominar o grupo, não é impor a sua opinião, não é isso. É você conduzir, é você ser um guia daquele grupo para onde? O resultado que você quer alcançar naquela reunião, ou o resultado que se quer alcançar naquela reunião. Tem um outro papel que é do observador silencioso. Eu vou falar para você que muitas vezes eu fui esse observador silencioso. Enquanto eu não entendi o papel da liderança estratégica, eu muitas vezes fui esse observador silencioso para não causar conflito, para não tumultuar, porque achava que não valia a pena falar, não vai adiantar nada, quero que essa reunião termine logo. Muitas vezes eu assumi esse papel de observador silencioso, parecendo até às vezes desinteressado. Muitas vezes às vezes eu estava até analisando tudo o que estava acontecendo, mas eu não demonstrava isso, parecia desinteressada naquele assunto. Isso poderia até ser estratégico? Poderia, mas também poderia demonstrar que eu estava ali escapando da responsabilidade. Então, não é positivo. Para o meu objetivo, não era positivo, mas era assim que eu agia, porque eu não tinha consciência. Eu não tinha realmente consciência desses papéis que eram desempenhados ali nas reuniões. E é importante conhecer, é importante saber fazer essa leitura. Um outro papel também que aparece, né, frequentemente é do questionador. Aquele questionador crítico, né? Existem formas e formas de você questionar algo, mas existe um papel que geralmente está ali nas reuniões, que é desse questionador mais crítico. Às vezes as pessoas até entendem como o chato, mas pode ser essa pessoa que às vezes é rotulada, né, de chato ou de muito crítico, ele pode ser o seu maior aliado. Quando ele pode ser seu maior aliado? Quando ele estiver sendo bem conduzido, porque ele levanta as perguntas certas. É aquela pessoa que fala, que faz as perguntas certas, que tem coragem de, às vezes, expor algo que todo mundo está percebendo, mas não quer falar, né? Então, esse questionador, essa pessoa que tem esse perfil mais questionador, ele pode ser seu aliado. Então, você precisa identificar e saber trazer essa pessoa, né, junto, para sempre levar para o objetivo que você está querendo com aquela reunião. Tem um outro papel também que é bem interessante, que é do executor. O executor, ele é focado no resolver. Aí o lado, né, o lado que não é muito bom da pessoa muito focada no resolver, é que às vezes ela atropela os processos. Ele quer resultados, né? Ele quer muitos resultados, mas ele também pode ser estratégico ali, se você souber, né, conduzir, porque ele vai sempre querer levar para o resultado, mas ele precisa da direção. Ele tem a pressa de resolver, mas se ele não estiver bem direcionado, e esse papel é do facilitador estratégico, ele não contribui para o resultado. Ele pode atropelar partes importantes ou detalhes importantes que fariam toda a diferença no resultado que está sendo esperado. Tem um outro papel também, que é do distraído. O distraído é aquela pessoa que está no celular o tempo todo. Durante a reunião ela está no celular. Você precisa trazer de volta essa pessoa. Sempre você vai intervir, né, para trazer, ou seja o questionador, seja o distraído, seja quem for, né, qualquer um dos participantes ali, você sempre vai trazê-lo, né, buscar, você vai ter sempre na mente isso, que você precisa trazer todos para o resultado, mas sempre sem criar constrangimentos. Isso é muito importante. Você também realmente não pode criar constrangimentos. Então você precisa trazer de volta essa pessoa sem criar constrangimentos, mas também sem deixar que ele contamine o ambiente.
Porque uma pessoa que está ali se distrai, ela pode chamar o outro e distrair o outro também, ela pode passar uma mensagem no celular dos outros, ela pode criar uma situação ali e ela não está focada na reunião. Então você pode chamar essa pessoa para a opinião dela, para dar a opinião dela sem constranger, né? Essa sensibilidade, essa, essa forma de trazer as pessoas, ela é uma habilidade. Então essa habilidade, ela pode ser desenvolvida. E se você quer ser esse profissional estratégico, quer se destacar, quer ser reconhecido como alguém que está entregando resultado pela sua liderança, pelos seus colegas, você precisa desenvolver essa habilidade de conduzir os grupos nas reuniões. Tem um outro papel que é do diplomata. O diplomata, ele é aquela pessoa que está buscando consenso. Esse papel de diplomata, ele até faz parte do seu papel também como facilitador. O diplomata, ele está buscando concordância, né? Está buscando juntar as pontas ali, faz parte do papel do facilitador, mas lembre-se, nem sempre o consenso é a melhor solução. Nem sempre é possível haver o consenso. O consenso, ele é diferente do consentimento, porque você, para buscar o consenso, todo mundo está concordando com aquilo, mas concorda comigo? Nem sempre, né? Vamos entrar num consentimento aqui, que nem sempre é possível todos concordarem. Às vezes você vai abrir mão um pouco do que você pensa, o outro também um pouco, então ele vai consentir que estamos deliberando para determinada situação. Então há um consentimento, nem sempre é um consenso. É possível também que haja consenso, né? Mas se você identificar esse papel no grupo que está ali na sua reunião, pode ser que ele fique buscando consenso, e não pode ser que naquela situação específica não seja possível o consenso. Então você precisa saber quando desafiar esse papel do consenso. Em algum momento você vai precisar desafiar essa situação, porque pode ser que realmente o consenso naquela situação específica não seja possível. E dito tudo isso, nós vamos começar a caminhar agora para como você pode usar todas essas informações para quê? Para ganhar respeito, para ganhar autoridade nas reuniões. Nós chegamos agora ao ponto principal da nossa conversa aqui. Como que você pode transformar, então, esse caos que pode estar acontecendo ali nas reuniões, né, que em geral elas são tidas, né, como caos, como que você pode transformar em ferramenta de ascensão na sua carreira? Eu não sei se você já pensou reuniões dessa forma, que elas têm esse potencial. Eu não sei se você já pensou nisso, mas elas têm esse potencial. Eu mesma entendi isso. Em algum momento da minha carreira, um determinado momento da minha carreira, eu entendi o potencial das reuniões. Eu vi como elas eram estratégicas e como elas foram realmente estratégicas, a ponto de eu desenvolver um método de tudo que eu vivi, né, de todas as experiências que eu fui agregando ali nessas situações, de tudo que eu vivi, eu desenvolvi esse método de como você pode ter as reuniões realmente como um lugar estratégico para a sua carreira. E você precisa planejar, na verdade, como um estrategista. Você vai olhar para a reunião, a partir de agora, eu te desafio a olhar para cada reunião que você for participar. Amanhã mesmo, eu tenho certeza que tem uma reunião na sua agenda. Eu te desafio a entrar nessa reunião com uma nova mentalidade. Ao invés de você entrar achando que é só mais um participante, ou você entrar querendo já sair, ou achando que poderia ter sido um e-mail, ou arrumar uma desculpa para não ir nessa reunião, ou às vezes algo real mesmo, você podia priorizar, você tem a escolha, né? Você pode priorizar, tem essa reunião e tem essa outra situação. O que eu faço? Eu vou nessa outra situação porque eu não suporto reunião. Eu quero te desafiar a olhar as reuniões de uma forma completamente diferente, a olhar realmente cada reunião como uma oportunidade de você alavancar a sua carreira. Transforme essas reuniões em uma ferramenta de ascensão na sua carreira. Você não vai entrar na reunião de qualquer jeito mais. Você vai planejar
a sua participação nessas reuniões como um verdadeiro estrategista. As reuniões bem-sucedidas, elas começam antes do grupo se reunir. Então, se você é o responsável por essa reunião, você vai planejar essa reunião, e não é na hora, você vai planejar antes dessa reunião. Você tem algumas perguntas estratégicas, algumas perguntas que vão te dar o fio condutor de uma reunião estratégica. Por exemplo, a primeira pergunta é: qual é o objetivo? Quem são as pessoas-chave para participar daquela reunião? Quais são os possíveis desvios que podem ocorrer naquela reunião? Cada ponto desse aqui que eu trouxe dá uma hora ou mais de conversa. Definir o objetivo é muito mais estratégico do que você imagina. Quando você vai pensar para definir o objetivo, você vai pensar lá na frente, você vai já se projetar lá no futuro. Então, definir o objetivo é se projetar, é pensar o que é que eu quero que esteja acontecendo daqui a, dependendo, né, do tema que você estiver tratando, o que é que eu quero que esteja acontecendo lá na frente, daqui a um mês, daqui a uma semana, ou daqui no final da reunião, né, se ela for uma reunião que você consegue ter o objetivo dela é claro, é para o final dela. Então, você vai precisar sempre se projetar. O outro ponto que eu falei são as pessoas-chave, extremamente importante também. Você vai trazer para as reuniões, você precisa sempre trazer para as reuniões as pessoas que realmente podem contribuir. Muitas vezes você já sabe que determinadas pessoas, elas não têm o know-how, elas não têm experiência, ou elas não têm realmente nada para agregar naquele ponto. Então, seja específico, seja estratégico também na definição das pessoas. Às vezes, tem pessoas que precisam participar da reunião porque influenciam outros. Às vezes, as pessoas são realmente decisores. Às vezes, você precisa de uma reunião onde precisa se bater o martelo ali, precisa se decidir algo. E se você não traz as pessoas que têm o poder de decisão, aquela reunião foi inútil. Então, você precisa garantir que as pessoas-chave que precisam estar ali, você precisa garantir que elas estejam. Nem que você tenha que fazer um convite especial, nem que você tenha que garantir, você mandou o convite para todos. Mas se você tem pessoas-chave que precisam participar, você vai ligar, você vai garantir que elas estejam lá, você vai reagendar se for necessário. Se for uma pessoa muito importante que precisa estar ali, reagenda a reunião. Não perca tempo, não perca o tempo, nem o seu, e nem faça os outros perderem tempo, porque isso contribui negativamente para a sua imagem profissional também. E outro ponto muito importante também, para você começar a se preparar, né, para as reuniões, quais são os possíveis desvios? Né? Você pode já se precaver de situações ou fatos ou dados que vão desviar a reunião do objetivo que você propôs? Tem alguma informação que ela é extremamente relevante e você ainda não tem? E precisaria levar para a reunião, que você, lá né, pensando ali no planejamento, você olha assim e fala assim: puxa vida, eu não tenho isso aqui não deixa, não consigo tomar decisão sem esse dado. Aí você olha e fala assim: mas eu vou para a reunião assim mesmo. Aí você pode pensar: não, eu vou para a reunião assim mesmo. Não, você não vai para a reunião assim mesmo. Se é algo extremamente importante, você não vai para a reunião. É um desvio. Então você precisa identificar quais são esses desvios. Não, isso aqui é um ponto que não vai afetar. Eu não tenho esse dado, mas não vai afetar o resultado. Então, eu posso seguir com a reunião. Isso tudo, esses pontos principais, tem outros, né? Mas esses pontos principais, eles são cruciais para você. Você não pode entrar na reunião sem planejar. Entrar sem planejar é como jogar xadrez, por exemplo, sem conhecer as regras. Certamente você vai ser derrotado, né? Você vai perder antes mesmo de começar. Né? Então é como jogar sem conhecer as regras de um jogo. Eu quero chamar a atenção também, a sua atenção, para uma outra situação. A reunião, ela precisa ser um ambiente de confiança. Você precisa construir uma atmosfera onde as pessoas sintam que as opiniões delas são válidas. Você trouxe as pessoas para a reunião e você precisa deixá-las falar, você precisa ouvir atentamente, porque isso vai destravar as ideias. Isso vai ajudar a fomentar soluções. Muitas vezes,
uma pessoa só, pensando numa situação, não chega a algo que o grupo chega. Sempre a inteligência do grupo, ela é algo muito maior, né? É algo que realmente destrava, piramidar uma ideia, né? A ideia de um com a ideia do outro, transformar isso em outra coisa, é realmente algo que destrava e fomenta realmente soluções. E para como que você faz isso, né? Qual que é a outra arma que você usa para essa situação? Perguntas estratégicas. Dominar as perguntas estratégicas, como por exemplo, como essa ideia resolve o nosso principal desafio? Dominar perguntas desse tipo, você está dominando aquele jogo, né? Pensa na reunião como um jogo, você está dominando aquele jogo. Pensa na reunião também, você na reunião como um maestro, você está trazendo todos os instrumentos que você tem ali e ordenando essa orquestra, né? Você está regendo essa orquestra e fazendo tudo convergir, né? Ter uma sintonia. As pessoas entram numa sinergia quando você começa a ouvir todos, né? Você pode não, deve, né? Você pode e deve manter o foco da reunião. Você deve manter o foco. Como? Com elegância. Você vai guiar as pessoas, mas você não vai controlar as pessoas. Guiar é bem diferente de controlar, é bem diferente de impor. Muitas vezes as pessoas deixam, né, de ter satisfação de participar de uma reunião, de querer participar de uma reunião, porque sabe que quem vai conduzir não vai ouvir ninguém. Assim, para que eu vou nessa reunião? Se vai ser tudo imposto, eu não vou ter voz, eu vou só marcar presença e não vou falar nada. Isso acontece. Eu já participei de reuniões assim, isso acontece. E esse não é o papel desse facilitador estratégico, dessa pessoa que sabe envolver as pessoas para algo maior do que elas mesmas ali, para chegar num grande objetivo. Então, para você trazer as pessoas de volta para o foco, isso precisa ser feito com, com elegância. A palavra, acho que é essa. Sem expor, sem constranger ninguém. Você pode usar uma frase, por exemplo, alguém deu uma opinião importante, interessante, de verdade. Você vai ser sempre verdadeiro, né? Esse é princípio, né? Você vai ser sempre verdadeiro, a pessoa trouxe uma ideia, você pode dizer o seguinte, ó, só que a ideia não está no foco. Então você pode dizer o seguinte, essa ideia é interessante, mas como que ela se conecta ao objetivo de hoje? Você está dizendo que a ideia realmente é interessante, mas você está também mostrando que ela não está naquele foco. Você falar isso para uma pessoa, as outras automaticamente também vão começar a pensar nisso. Fala assim, realmente, deixa eu ver aqui como... Você não traz um para o foco, você traz todos para o foco. Então, são técnicas que você pode usar, né, para trazer as pessoas para o foco. Outro ponto muito importante, isso vai trazer também, vai conferir para você autoridade. E você não vai parecer autoritário. Autoridade é diferente de parecer autoritário. Isso vai te trazer essa autoridade, né, agir dessa forma. E, por fim, você vai precisar concluir a reunião. Você vai concluir sempre com clareza, né? Você vai se certificar de que todos saiam da reunião, você vai fazer com que todos saiam daquela reunião sabendo o que foi decidido. Para isso, você precisa recapitular a decisão final. Fulano, faz isso, prazo tal. Sem clareza, você vai perder a credibilidade, sempre vai reforçar isso, porque você precisa ter clareza do que foi definido. Muito bem. E por fim, você vai trabalhar com os resultados. Agora, resultado não é só esse plano de ação final da reunião, que depois a gente usa para follow-up, não é só isso. Resultado real é o impacto que, não apenas ali na reunião, né, mas é o que acontece depois da reunião. De verdade, você vê as pessoas acompanhando as ações que foram definidas nas reuniões? Isso é muito importante. Eu preciso acompanhar o pós-reunião é tão importante quanto uma boa condução. O pós-reunião é que vai te dar a chance de mostrar que aquela reunião que você conduziu,
de uma maneira exemplar ali, que você, né, foi um habilidoso, o pós-reunião, o acompanhamento, é que vai demonstrar o resultado daquelas ações ali definidas. E não se engane, as pessoas estão percebendo, as pessoas estão lembrando. Mesmo que você falou assim, deixou de lado aquela ação, em algum momento ela volta, ela surge novamente à tona. Aí vai ficar muito chato se aquela surgir e falar assim, mas isso não foi aquela reunião que fulano conduziu e não deu em nada? Olha que situação constrangedora. E aí, ao invés dessa situação, daquela condução toda, alavancar a sua carreira, contribuir para a sua imagem profissional, não, ela vai, na verdade, denegrir a sua imagem, né? Ela vai, na verdade, contribuir negativamente para a sua imagem. Às vezes, tem um outro ponto também que eu quero tratar, que às vezes você pode não ser a pessoa que chamou a reunião. E o que a gente está falando aqui, o tempo todo, é de assumir o papel de líder estratégico. Mas como que você assume esse papel de líder estratégico não sendo o facilitador da reunião? Às vezes você não é o líder da reunião. E está tudo bem. Por quê? Agora vamos trabalhar na mentalidade que a gente tem que ter. Por que está tudo bem se você não é o líder da reunião e está tudo bem você assumir um papel de facilitador estratégico? Porque o segredo aqui é que você tem a mentalidade de contribuição. Você quer contribuir de forma estratégica. Você não quer desrespeitar a hierarquia, você não quer parecer que está sendo competitivo, que está competindo ali com quem está liderando a reunião. Eu falei para você que a partir de amanhã você vai entrar na reunião de uma mentalidade diferente. Você vai entrar na reunião enxergando a reunião de uma forma diferente. Mas você não vai chegar lá atropelando o líder da reunião. Você precisa, então, como que você vai fazer isso? Você vai ajustar a sua mentalidade. O seu foco não deve ser brilhar, não é isso. Mas você deve agregar valor. Você não deve, o seu foco não é ter todos os holofotes em você. Não, o foco é agregar valor. Então, entra na reunião, né? Entre numa reunião, nessa próxima reunião que você vai, como alguém disposto a colaborar, alguém disposto a resolver problemas. Tenha, né? Às vezes você não vai ter isso antes, mas se você pensar na pauta, pensar no objetivo da reunião, você pode já identificar perguntas estratégicas que você pode já levar para aquela reunião. Se você não tem isso antes, você durante a reunião pense em perguntas estratégicas. Se você fizer isso antes de entrar, você pode analisar a pauta tal e levar as perguntas. Se não, você pode, no momento da reunião, pensar ou entender o que está sendo dito e trazer perguntas que vão levar os outros a pensar também por um outro ponto de vista, um outro ângulo, né? Olhar por um outro lado aquela mesma situação. Quer um exemplo de como você faz isso? Como você faz uma pergunta estratégica? Como que esse ponto se conecta ao nosso objetivo principal? Por exemplo, é uma pergunta estratégica. Porque quando você faz isso, alguém trouxe uma situação, aí você fala assim, tá, e como que isso daqui está conectado ali? Essa pessoa vai explicar, não vai explicar só para você, ela está explicando para o grupo. E você está conseguindo com isso já levar adiante. Você não é o líder da reunião, mas você está assumindo uma postura de alguém que está contribuindo positivamente. Você pode também, no caso, nessa situação de você não ser o líder da reunião, mas você pode validar a contribuição das outras pessoas. Quando alguém fizer uma boa sugestão, você pode validar. Porque essa validação constrói alianças, reforça a sua imagem como alguém colaborativo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pessoa traz algo, né? A gente até usou essa frase um pouco atrás, eu falei disso um pouco atrás. A pessoa trouxe uma informação, quando você não é o líder da reunião, mas você fala assim, isso é interessante. Como que a gente pode operacionalizar isso nesse momento que a gente está da empresa? Como que dá para a gente operacionalizar isso? Nossa, que interessante essa ideia. Poxa, gostei dessa ideia. Você pode fazer isso e deve fazer isso se for algo realmente importante.
Porque às vezes, se ninguém fizer isso, pode ser que uma contribuição valiosa ela passe despercebida, porque alguém ouviu, mas não validou. Outro ouviu, mas não validou. Todos ouviram, mas ninguém validou. E às vezes aquela contribuição ela é estratégica para a solução final. E você pode ser essa pessoa que valida aquela contribuição. Você também precisa trazer resultados e conclusões. Você pode, né, nesse caso, como você não é o facilitador da reunião, você pode trazer resultados, né, e conclusões. Se você perceber ali, né, você já está com uma outra postura dentro daquela reunião. Então você pode perceber que o facilitador ele não deu um fechamento muito claro. Nesse momento, você pode assumir isso de uma forma sutil. Você pode falar, só para garantir que nós estamos alinhados, os próximos passos são, é uma forma de conclusão. Você não é o facilitador, mas você está ali contribuindo para o resultado daquela reunião. Isso, todos esses passos, né, tudo isso que a gente conversou, faz parte de um aprendizado que eu tive na minha jornada. E a minha jornada ela foi cheia de muitos erros, na verdade. Alguns acertos, muitos erros, mas os erros, na verdade, né, as dificuldades que eu tive, elas contribuíram muito para o que eu estou fazendo hoje, para o método Reúne, que é esse empacotamento de tudo que eu vivi, do que deu certo, do que não deu certo, que me levou à gerência no período de tempo que eu trabalhei no RH, que eu trabalhei no mundo corporativo. E, na verdade, eu sei como é estar no operacional, às vezes sufocada pela rotina, às vezes vendo as reuniões improdutivas, participando dessas reuniões e sem perceber, né, que elas eram, na verdade, um trunfo para mim. Por muito tempo eu não percebia isso. Mas eu sei como é virar esse jogo. Lá no início da minha carreira, eu tive que tomar uma decisão. E eu sei que essa decisão ela foi um passo muito importante para a direção que eu dei para a minha vida profissional. Lá no início, eu via problemas que haviam ali, né, no mundo corporativo, ali na minha empresa, onde eu trabalhava, eu via problemas, mas ninguém parecia muito interessado em resolver esses problemas. E a escolha que eu digo que eu fiz foi aí, foi nesse momento. Eu tive algumas influências de líderes muito importantes que passaram pela minha vida e eu aprendi uma coisa muito importante que é, naquele momento eu tive que fazer uma escolha. Ou eu seria parte do problema, eu via muitos problemas ali acontecendo, né? E as pessoas reclamando, muita reclamação sobre os problemas. Ah, porque aqui é assim, é assim, é assim, é assim. E aí eu me via ali naquele momento. Ou eu fazia parte desses problemas, dessa reclamação, né? Desse grupo, desse universo de pessoas que estão ali reclamando, ou eu faria parte da solução. E eu decidi ser a pessoa das soluções. Foi isso que transformou a minha trajetória. Quando você faz uma escolha, você precisa dizer não para várias coisas, né? Então não foi fácil, não foi fácil, porque eu passei então a ter que me policiar, a ter que olhar, mas isso vira um hábito, né? Em algum momento virou um hábito, virou essa chave e foi tudo bem, foi embora. Mas no momento da decisão você começa a ter que se preocupar com um agir diferente, pensar diferente, né? E às vezes essa jornada é um pouco solitária. Então, antes de entender como conduzir as reuniões estrategicamente, né, dessa forma, muitas vezes eu cheguei a tumultuar, ou então eu me calava, mas eu preferia me calar do que contribuir efetivamente. Eu não via aquele momento, as reuniões, como um espaço de crescimento para mim. Mas eu comecei então a observar, eu comecei a estudar, eu comecei a repetir ações estratégicas.
o que eu ia aprendendo, né, com essa observação e com tudo que eu vinha estudando, que eu vinha entendendo, eu comecei então a me posicionar de uma forma diferente. Com o tempo eu percebi que eu havia desenvolvido esse método, eu havia desenvolvido uma forma, um jeito de fazer. E eu repetia isso para diversos temas, diversas reuniões. A forma, eu repetia a forma. O que eu aprendi virou esse método, virou o método Reúne. E eu ensino para profissionais como você. O Reúne, ele trata de processos, ele trata de comportamentos e ele trata de estratégias para transformar as reuniões no seu maior ativo de liderança. Eu quero te convidar, então, a acompanhar. Eu vou falar cada vez mais sobre o que é o método Reúne, eu quero dar todos os detalhes do que é o método Reúne. Eu tenho uma estratégia já preparada para como você consegue conduzir reuniões usando o método Reúne. Eu quero te convidar, então, para aprender a dominar o campo das reuniões. E com certeza você vai transformar a sua trajetória, vai transformar a sua carreira. Você vai acelerar a sua carreira, você vai ser visto como um profissional estratégico dentro da sua organização. E eu desejo para você todo sucesso nessa sua jornada.